Olá, igreja, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, igreja, por estarmos aqui juntos para mais um dia de campanha de 12 dias de oração para 12 meses de bênçãos, né? E hoje representando o mês de setembro, o 9º dia da campanha. E glória a Deus para quem está constante nessa caminhada. Podem ver que eu tô com o rosto, né, um pouquinho cansada, tô cansada mesmo, igreja, muito trabalho, né? Glória a Deus por isso. Mas o importante é nos mantermos firmes no nosso propósito com o Senhor e constante. Quantas pessoas, igreja, começaram esta campanha, mas não chegaram até aqui, não perseveraram, não conseguiram ter a constância. Muitas vezes o que vale não é a intensidade, a empolgação, porque muitas vezes a pessoa tem uma empolgação inicial, uma intensidade, mas ela não consegue se manter no mesmo ritmo, tá? Então, o que importa é a constância, a perseverança, a determinação de se manter ali naquele ritmo, tá bom? E glória a Deus para quem tá aqui, firme e forte, confiante no Senhor, que o ano de 2025 será abençoado, porque nós estamos aqui consagrando, orando por cada mês e hoje pelo mês de setembro. Se você perdeu algum dia da campanha, tá? Volta lá, tá? E assista, participe de todos os dias da campanha. Persevere, igreja. Persevere, não se empolgue e pare no meio do caminho, porque isso diz muito sobre você e sobre a tendência de ser o seu ano de 2025, tá bom? Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Se não estamos conseguindo fazer a nossa parte, como nós queremos exigir algo do Senhor? Então, é sempre assim, eu faço a minha parte, o Senhor vai fazer a dele, igreja. Amém? Vamos orar comigo? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel, glórias a Ti, Senhor, por estarmos aqui perseverantes e constantes no nosso propósito contigo, Pai. Levando a sério, Pai, confiando em Ti, e também fazendo a nossa parte. Eu profetizo que o mês de setembro vai ser uma bênção. Eu profetizo que o nosso ano de 2025 será abençoado pelo Senhor e estaremos firmes na sua presença, Senhor. Então, seja conosco, seja comigo nesta palavra para o ano de 2025. No mês de setembro. Glória a Deus, igreja. Quero falar o tema. Tô com um pouquinho de dor de cabeça hoje, viu, igreja? No fundo aqui do olho. Então, atrapalha um pouquinho, mas não podemos parar. Não permita, igreja, que nada venha te parar. Seja firme no seu propósito. Amém? Igreja, hoje nós vamos orar pela bênção no nosso trabalho, para o Senhor abençoar o nosso trabalho, a nossa profissão, tá bom, igreja? E eu quero começar aqui em Colossenses, vou abrir a Bíblia aqui, em Colossenses 3:23, que diz: o que vocês fizerem, faça de todo o coração, como se estivesse servindo o Senhor e não a pessoas. Igreja, isso é muito sério, tá? Hoje vamos falar, abençoar a nossa amassadeira, o nosso trabalho. E, igreja, tudo que a gente for fazer referente ao nosso trabalho, a gente tem que entender e pensar que nós precisamos dar o nosso melhor
como se a gente estivesse servindo ao nosso Senhor e não a homens, tá? Não foque, eu não tô sendo reconhecido, isso aqui tá ruim. Igreja, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, você abençoou o seu trabalho, você apresentou ao Senhor, consagrou o seu trabalho a Ele, porque isso faz diferença, igreja. Isso faz diferença, isso fez diferença na minha vida. Quando eu coloquei também o Senhor no meu trabalho, porque muitas vezes a pessoa ora para tudo, mas acha que o trabalho ela é autossuficiente, porque ela tem estudo, porque tem indicação, porque isso, porque aquilo. Quando a gente faz isso, a gente está colocando a nossa confiança em nós, somente em nós, ou no outro. Uma pessoa vai me indicar, porque o meu chefe isso, o meu chefe aquilo. A gente tem que entender que o nosso chefe é o Senhor. Eu coloquei isso na minha vida e desde que eu fiz isso, a minha vida profissional teve uma transformação e uma reviravolta. A partir do momento que eu apresentei o meu trabalho ao Senhor, igreja, eu tive paz. Lógico que no primeiro momento foi necessário o Senhor trabalhar na minha vida, porque eu era uma pessoa muito autossuficiente. Eu me sentia autossuficiente, eu achava que o meu currículo era o melhor, porque eu entrava na empresa que eu queria, né? Sempre passava nos processos seletivos, mas muitas vezes eu não tinha paz, eu não era feliz. E a bênção do Senhor, ela abrange a paz, a tranquilidade no trabalho, tá? Então, mas neste primeiro momento, foi necessário o Senhor trabalhar em mim a arrogância, né, da autossuficiência. E quando eu entendi que para tudo eu dependo do Senhor e tudo vem dele, por exemplo, os nossos dons, os nossos talentos, a nossa inteligência vem do Senhor para que a gente realize todo tipo de trabalho, tudo vem dele. E quando eu aprendi, eu tive essa consciência, o Senhor me tirou da onde eu estava infeliz, me entregou meu consultório, algo que me surpreendeu. O Senhor trabalhou em mim, me preparou para entregar o que Ele tinha que entregar. Então, muitas vezes é necessário trabalhar de dentro para fora para o Senhor entregar o melhor dele para nós. Mas mesmo no processo onde eu estava sendo humilhada, eu sabia que eu estava no processo ali. Eu suportei o processo 5 anos e 2 meses. Para eu sair dali e o Senhor me entregar, ainda fiquei 1 ano sendo lapidada pelo Senhor. Mas não iria adiantar a igreja, eu ali, mudar de emprego, eu vou enviar currículo para outro lugar porque isso aqui tá insuportável, eu tô sendo humilhada. Igreja, aí aconteceu mesmo, porque eu não tinha mudado. Entende? Que eu precisava da humildade, eu precisava reconhecer que tudo vem de Deus, que é Ele que abre a porta, entendeu? E é Ele que fecha também. Eu aceitei o processo para o Senhor entregar o que Ele tinha de melhor. E hoje eu falo, igreja, eu sou realizada no meu trabalho. Mas para isso eu coloquei o Senhor no centro da minha vida e no meu trabalho. Porque o meu Deus era o meu trabalho. Então eu tirei isso e coloquei o verdadeiro Deus, o nosso único Deus, na posição de realeza, inclusive do meu trabalho. Entende? Deus em primeiro lugar, então não endeuse o seu trabalho. Não endeuse o seu trabalho e nós não somos autossuficientes. Se não tá bom, se você tá insatisfeito, consagre tudo ao Senhor e vai ter mudança. Vai ter mudança, igreja. E eu não preciso olhar o cenário,
Nossa, porque é ruim para psicologia, né? Minha área, por exemplo, não dá para viver de psicologia. Dá. A partir do momento que eu consagrei ao Senhor, Ele colocou tudo no lugar. Entende? Quero ler aqui Provérbios 16, 3. Pode encontrar aí, viu, igreja? Provérbios 16, 3 diz: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. E assim eu fiz, igreja. Eu pedi para o Senhor: Senhor, abençoe os meus planos e alinhe os meus planos aos seus. Não adianta eu querer uma coisa se muitas vezes não é aquilo, igreja. Sabe, nós precisamos nos alinharmos com o Senhor. E Ele abençoa grandemente. Não tem como, não tem como. Josué 1. Vamos lá, igreja, em Josué 1, versos 7 e 8, que diz: seja forte e muito corajoso. Não tá falando pouco, não. E muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite. Estude a Bíblia, igreja, dia e noite. E se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Igreja, o segredo está viver em Cristo. Meditar na palavra dele dia e noite e colocar em prática. Não adianta ser conhecedor da palavra sem colocar em prática. Nós precisamos querer viver a palavra. E a palavra se fazer em nós, porque ela é viva. Se a palavra está falando isso, que se eu andar de acordo com o que o Senhor diz, de acordo com suas leis, eu terei sucesso. Se eu não me desviar, se eu falar dessa lei, eu serei próspero. E a prosperidade do Senhor abrange todas as áreas, inclusive o nosso trabalho. Salmos 1, vamos lá em Salmos. Salmos 1 ao 3, diz: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se junta com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite, mais uma vez, meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Não tem como, igreja, a gente seguir a palavra, obedecer ao Senhor e as coisas não derem certo. Não tem como, igreja. Viva a palavra do Senhor, consagre o seu trabalho, dizima a igreja, dizima. Aqui, eu não tô aqui, igreja, para falar o que eu não faço. Eu sou dizimista, sabe? E eu colho os frutos, eu vejo diferença, a palavra do Senhor se cumprindo na minha vida. Muitas pessoas querem saber o meu segredo, de toda a transformação que o Senhor fez na minha vida desde que eu aceitei Jesus. O meu segredo, eu vou falar de novo, é viver uma vida em Cristo, é viver uma vida de obediência, é consagrar tudo que tem o meu nome, eu consagro ao Senhor. Se o Senhor falou, não sai da cidade, eu não saí da cidade. Eu suportei o processo, suporte o processo. Não importa se vai ser 5, 6, 7, 8, 10 anos, suporta. Porque quando o Senhor começa a cumprir a palavra dele na nossa vida, é surpreendente, ela vem com paz. Eu amo o meu trabalho, igreja. E você também pode viver isso. É uma bênção trabalhar com o que a gente gosta.
e ser próspero naquilo que a gente gosta. Eu quero orar pelo mês de setembro e pelo nosso trabalho. Amém, igreja? Senhor nosso Deus, Deus maravilhoso, Rei dos reis, meu sócio majoritário, glórias a Ti, Senhor, pelo nosso trabalho, Pai. Continue abençoando, Pai, o nosso trabalho. Prospera, multiplica, Pai. Abençoa, Senhor, cada cliente, cada paciente, Senhor. Alargue, Senhor, as nossas tendas, Senhor. Aqueles que ainda não descobriram seu propósito, Pai, que estão trabalhando infelizes, Pai, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa guiá-los, Pai, pelo caminho certo. Endireita as veredas do seu povo, Pai. Que o seu povo venha a ser obediente e possa viver as maravilhas do Senhor, estendendo ao trabalho, Pai. Aqueles que são empreendedores, que o Senhor possa abençoar, multiplicar, Pai. Que o mês de setembro, Pai, venha a ser uma bênção, venha a ser próspero, venha nos surpreender, Pai. Eu consagro, nós consagramos o mês de setembro a Ti. Eu consagro os nossos negócios, a nossa profissão a Ti, Senhor, a nossa carreira, Pai. Aqueles que estão desempregados, que o Senhor venha abrir uma porta, Senhor, uma porta abençoada, e essa pessoa venha se sentir feliz e realizada no trabalho dela, Pai, no trabalho dele, Senhor. Multiplica, Pai, multiplica na nossa vida, abençoa, restaura, Pai, aquele que perdeu tudo, aquele que teve falência, Pai. Que possa, Senhor, consagrar o seu trabalho a Ti, Pai, e entender que nós não somos autossuficientes, que o Senhor se faça presente no nosso trabalho, que o Senhor venha nos dar direção, que o Senhor venha nos dar estratégia do céu, Pai, e nós venhamos fazer a diferença. Aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, prosperará no nome de Jesus. Creia, igreja, creia, creia. Queira a ajuda do Senhor no seu trabalho e você vai ver a diferença, igreja. E você vai ver a diferença. Amém, glória a Deus, graças a Deus. Que o Senhor venha destravar a porta que está fechada. Eu vejo, igreja, uma porta se abrindo, a nossa tenda irá alargar no ano de 2025. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre nós e que a gente venha a ser abençoado no nome de Jesus. Amém, igreja? Continue firme nessa campanha e você verá o seu ano de 2025 abençoado de janeiro a dezembro. Amém? Deus abençoe.